E aí, queridos alunos, estou aqui mais uma vez para fazer a correção do PET de História da semana 3 do segundo ano médio. Então, vamos lá, rapidamente aqui nos slides. Então, vamos lá, pessoal. O tema dessa segunda semana foi basicamente a crise do sistema colonial no Brasil, tá? Atividade 1. Podemos dizer que a construção do Estado brasileiro, o país, o Brasil, se iniciou com a vinda da família real para a América Portuguesa em 1808 e o estabelecimento do governo Dom João VI, o período joanino, e se desenvolveu ao longo dos anos seguintes até a abdicação de Dom Pedro em 1831. Essa fuga de Dom João VI para cá teve muito a ver com o bloqueio continental de Napoleão Bonaparte, que ele impedia que os países comercializassem com a Inglaterra. Então, Portugal fazia muito comércio com a Inglaterra, então ele resolveu vir morar no país, no Brasil, né, na sua colônia. E com essa vinda dele aqui, houve muitas transformações, né, do país em si, porque até antes era tratado apenas como uma colônia. Então, com o rei vindo morar aqui, então ela se tornou mais grandiosa. Então, vamos lá. Atividade 1. Depois de ler o texto A Vinda da Família Real para o Brasil, que está no PET, né? Seria bom vocês acompanharem sempre olhando o PET, ou tiverem feito as atividades propostas, né? Na atividade, você teria que responder no seu caderno o que se pede abaixo. Quais seriam os motivos da vinda da família real para o Brasil? Por que podemos dizer que a construção do Estado brasileiro se iniciou com a vinda da família real para o Brasil? Então, vamos lá. Bem, a letra A, gente, a vinda da família real portuguesa para o Brasil foi um desdobramento da crise entre Portugal e França por conta da disputa dessa com a Inglaterra. Então, a França estava lá brigando com a Inglaterra. Em 1806, Napoleão, que eu disse antes, ele decretou o bloqueio continental, determinando que os países europeus fechassem os portos para os navios da Inglaterra. Portugal não aderiu a esse bloqueio continental devido à longa aliança política e comercial que eles tinham com os ingleses. Já nesse momento, os portugueses começaram a cogitar a possibilidade de mudarem-se para o Brasil. Isso garantiria a liberdade de Dom João, uma vez que ele estaria inalcançável a Napoleão Bonaparte. Ele fugiu de Napoleão Bonaparte. Como Portugal recusou-se a aceitar esse e outros termos, Napoleão decidiu colocar em prática a sua promessa de acabar com a Casa de Bragança. E assim enviou tropas para Portugal a fim de ocupar o país. Então, Dom João VI fugiu, mas o que Napoleão fez? Enviou tropas, né? A promessa de acabar com a Casa de Bragança, e enviou tropas para Portugal a fim de ocupar o país. Porém, antes disso, em 22 de outubro de 1807, o príncipe regente Dom João e o rei da Inglaterra, Jorge III, eles assinaram uma convenção secreta, tudo por debaixo dos panos, sem Napoleão saber, que transferia a sede monárquica de Portugal para o Brasil. Transferiu a sede e nesta o governo português comprometeu-se em assinar um tratado comercial com a Inglaterra após fixar-se no Brasil. Então, a Inglaterra ajudou, né, a Dom João VI fazer essa mudança. A decisão que determinou a transferência da corte portuguesa para o Brasil, ela foi emitida pelo próprio regente de Portugal, Dom João, no dia 24 de novembro de 1807. Isso deu início aos preparativos para embarcar
o mais rápido possível tudo que fosse necessário para que os braganças pudessem continuar reinando no Brasil. Essa transferência representou o aumento do domínio inglês sobre Portugal, lógico, e o início de um processo de independência do Brasil. Então, ele trouxe tudo que ele podia para cá. Veio um monte de gente, trouxe sua esposa, Carlota Joaquina. Existe até um filme muito interessante para se ver, que é a história dessa rainha, que era esposa de Dom João VI, e como eles chegaram. Então, essa seria a resposta, gente, da pergunta A, tá? Então, vamos lá, a resposta da pergunta B, que é, vamos voltar lá, por que podemos dizer que a construção do Estado brasileiro se iniciou com a vinda da família real para o Brasil? Porque durante o governo de Dom João VI, ele realizou uma série de medidas que causaram impacto na sociedade colonial portuguesa. Tá? Como é que era aqui antes? Era um regime assim, mais agrário, com pouca tecnologia, não tinha muita inovação, né? A primeira delas, o que ele fez? Ele fez a abertura dos portos, representando o fim do pacto colonial. Ele acabou com o pacto colonial, que é aquele antigo pacto que a gente fala, de só fazer comércio com as metrópoles. Lógico que isso ajudaria muito a Inglaterra, tá? E o pacto colonial, a colônia brasileira só podia comercializar com Portugal. Com essa abertura dos portos, ele abriu, então podia comercializar também com a Inglaterra. Além de trazer transformações no jogo econômico, o governo de Dom João VI empreendeu outras mudanças. Ele adotou como capital do Império a cidade do Rio de Janeiro, tá, gente? O Rio de Janeiro já foi a capital do Brasil. E essa sofreu diversas modificações. Em 1815, a administração joanina, que equivale a Dom João VI, elevou o Brasil à condição de Reino Unido. Essa nova nomeação extinguiu politicamente a condição colonial do país. Praticamente acabou. Se tornou praticamente a metrópole. Inconformado, os lusitanos, o pessoal que estava em Portugal, que permaneceu lá em Portugal, Dom João VI saiu fora e o pessoal de Portugal ficou lá, se mostraram insatisfeitos com o fato do Brasil tornar-se a sede administrativa do governo português. Deixou de ser lá em Portugal. Foi quando, em 1820, o movimento revolucionário lutou pelo fim da condição política secundária de Portugal e que foi chamada a Revolução do Porto. Ela criou um governo provisório e exigiu o retorno de Dom João VI. Tipo assim, o senhor vai ter que voltar para cá. Nós estamos sem rei. Então, temendo a perda do seu poder, né, lá em Portugal, Dom João VI vai para Portugal e deixou o filho dele aqui, Dom Pedro I, que na época já estava adulto, né? Como príncipe regente. Então, eu volto e você fica aqui no meu lugar como príncipe. Os revolucionários, mesmo inspirados por princípios liberais, exigiram a volta do pacto colonial e que era o pessoal de Portugal, queria que continuasse o pacto colonial aqui, queria que continuasse comercializando só com Portugal. E no Brasil, as repercussões desses acontecimentos mudaram radicalmente a história brasileira e impulsionaram a formação de um movimento que possibilitou a independência do Brasil. Isso vai se desenrolar lá com Dom Pedro I, tá? Que ele se torna independente de Portugal, deixando seu pai bem triste, Dom João VI. E depois vai-se o processo da independência e o Brasil se torna um país sem ser mais colônia, um país independente. Então, essas seriam as respostas das duas atividades. Vocês podem parar os slides aí, olharem, ver se vocês pesquisaram mais ou menos a respeito disso que o slide está passando, tá? Então é isso, a finalização da correção da terceira semana do PET de História, segundo ano.
Tá bom, gente? Foi rápido a aula. Podem aproveitar os slides, podem tirar as dúvidas pelos slides. E eu espero que vocês estejam bem. Boa semana de estudo para vocês. E força. Força e foco que vai dar tudo certo. Um beijão. Tchau.